Olá, telespectador, internauta do programa Opção para a Vida. Espero que você tenha passado uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador. E nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 22 de fevereiro, você esteja com seu coração aberto para receber dentro de instantes a palavra de Deus que estará ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Espero que você continue conosco. E ouviremos ainda neste programa o cantor Edivaldo Holanda interpretando a música Chamada Final. Portanto, continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Desejamos nessa oportunidade lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores que têm nos assistido todos os dias através da TV Master, TV a cabo, Canal 20 e também do YouTube, que continuem orando pelo programa Opção para a Vida. Este programa estará celebrando 32 anos no dia 15 de abril que estamos no ar. Não tem sido fácil. As dificuldades são tremendas, tanto na área econômica, como também as dificuldades que hoje estamos enfrentando diante das restrições que nós temos que ter muito cuidado para que nós não possamos deixar de continuar ministrando a palavra de Deus. A mídia hoje está sendo cerceada, né? E nem tudo que a gente gostaria de dizer a gente está podendo falar para que não sejamos desmonetizados, né? Então pedimos que continue orando para que o programa permaneça no ar. Inclusive, orem pela nossa programação. E se você também desejar ajudar a manter este programa no ar, nós fazemos um apelo para que você possa fazer a sua contribuição através da agência bancária que aparece abaixo aí no seu vídeo, né? Agência Banco do Brasil 3331 meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos àqueles que se solidarizarem conosco, quiserem nos ajudar a manter o nosso programa no ar. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu coração, por essa sua generosa oferta e também pelas vossas orações. Nesse instante, gostaria de deixá-los com o cantor Edivaldo Holanda interpretando a música Chamada Final. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, Quando se fizer chamada, lá estarei. nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, Quando se fizer chamada, lá estarei. lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se
Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Colossenses 1, a partir do versículo número 15 até o 20. E diz assim a palavra, Colossenses 1, 15 a 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de todos entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez estar diante da tua palavra. Nos guia, nos direciona pelo teu Santo Espírito, para a elucidação e compreensão da tua revelação. É assim que eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, na escola bíblica dominical, nós vimos hoje pela manhã sobre a questão da ótica de Deus, sobre a crucificação de Cristo. Nós aprendemos que a ótica então reflete o amor, a sua justiça, e que Jesus então recebe a ira de Deus. Então, na visão de Deus para a crucificação, existe justamente isso, né? A justificação e o amor de Deus. Então, dentro dessa temática sobre Jesus, eu queria nessa manhã, ou melhor, nessa noite, apresentar esse Jesus, conforme o apóstolo Paulo aqui então nos revela em Colossenses. Mas antes da gente meditar sobre essa palavra, eu queria lembrar a igreja que nós estamos com muitas atividades, e graças a Deus por isso. E uma das atividades que eu não posso esquecer de lembrar é que quarta-feira nós vamos estar na residência de Joel, lá no Mirante. E eu queria convidar a igreja para estar junto com o departamento de homens, para que a gente possa celebrar este culto lá na casa de Joel, ali no Mirante. Então, quarta-feira eu quero convidar vocês. Sábado, nós vamos ter aqui na igreja o que a gente chama de workshop. O workshop é um curso rápido, certo? E aí então nós vamos ter um workshop sobre missões e evangelismo. Nós vamos estar recebendo aqui o professor Francinaldo. O professor Francinaldo, ele é formado em letras, com especialização em francês, e ele foi fazer mestrado em linguística. E hoje ele trabalha numa agência que trabalha com tradução de Bíblia para dialetos indígenas. Ou seja, ele pega a Bíblia em português, então eles ouvem o dialeto indígena, eles tentam fazer então a codificação na semântica da palavra e tal, e traduz Bíblia. Já há várias traduções para povos indígenas, e ele trabalha lá em Brasília
com essa missão de tradução. Ele é um dos professores da Além, não é? Uma agência muito conhecida no Brasil e fora do Brasil, e ele vai estar aqui conosco sábado para fazer esse workshop sobre missões e evangelismo. Começa às 9 horas da manhã e é aberto para toda a igreja. Você só vai fazer uma inscrição pelo formulário Google, que vai estar nos celulares de vocês. A gente vai compartilhar via WhatsApp. Você lá se inscreve para que a gente tenha um controle de quantas pessoas vão participar. E também nós vamos ficar o dia inteiro aqui para que a gente possa comprar o almoço. Vai custar esse workshop R$20, que é somente para custear o almoço, certo? O Francinaldo, o professor Francinaldo, ele foi meu aluno no seminário, não é? E eu encontrei ele lá em Brasília quando eu fui para o México. Vocês, irmãos, lembram que eu tive que tirar meu visto, tive que ir para Brasília. E quando eu estava hospedado na primeira igreja congregacional, quem me aparece? Francinaldo. E então ele veio para Paraíba para casar e eu aproveitei, né? A gente não pode perder a oportunidade. E eu chamei ele para que ele viesse aqui trabalhar isso. A nossa missionária Francinete está ali marchando, né, em missões. Nosso presbítero Cid também, só que o presbítero Cid ele tem mais o freio, né? Ele vai ali freando, mas o departamento de missões da igreja está a 1000. Aí, irmãos, eu queria dizer outra coisa maravilhosa. Nós temos 2 congregações que começou a construção, já começaram. A congregação Nazaré de Pocinhos, aqui perto, e a congregação de Caracoles, lá no México. As 2 estão construindo os templos. E nós recebemos hoje uma doação de uma irmã, de um kit da Natura, para que a gente possa reverter esse kit em uma oferta para o México, para a construção. E o meu coração está aqui radiante, eu não poderia deixar de dizer a vocês essa noite isso. A irmã sentiu no coração, Deus direcionou ela trouxe um kit que, se você entrar no meu gabinete ali, está incensado no meu gabinete, do aroma bom, dos produtos bons, que ela doou, né, para que fosse revertido para o México, para a construção. Aí a gente está aí bolando o que é que a gente vai fazer, se a gente faz um leilão, se a gente faz uma rifa, enfim, a gente vai ver aí com o pastor Bosco, vai nos direcionar o que é que a gente vai fazer, mas já temos essa oferta nas nossas mãos para a construção do templo no México. Eu que estive lá e vi como uma carência, não é? A igreja do México, ela é improvisada num lava-jato, e aprove a Deus ter já o terreno e já começar a levantar as colunas do templo. Louvado seja Deus por isso. Então, amado irmão, que você se encoraje para vir fazer o workshop com a gente, sabe? Vai ser muito bom. E desse workshop que a gente fizer aqui, a gente já vai trilhar algumas coisas para missões e evangelismo. E o primeiro passo já foi dado ontem. Nós vamos fazer um evangelismo na Feira Grande aqui, né? Nós vamos nos reunir, vamos colocar os coletes e a gente vai para a feira, pregar o evangelho lá na feira, cantar para o Senhor Jesus lá na feira. Vamos fazer um movimento santo ali na Feira Central de Campina Grande. Tá certo? Eu quero então contar com todos vocês, que a gente possa fazer já essas ações evangelísticas. Amém? Eu também marchei, irmã Catarina. Vamos para o nosso texto de hoje. Está lembrado? Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao verso 20. Pois bem, irmãos, o título dessa mensagem é a preeminência de Jesus Cristo. A preeminência de Jesus Cristo. E a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é uma carta que pode ser entendida como uma carta de consolo. Nela, o apóstolo, ele elogia a igreja e diz que constantemente está orando por ela. E não só a oração, mas ele diz para aquela igreja que, como apóstolo e fundador, ele está alegre com a igreja. Ele se alegra com o desenvolvimento que a igreja estava tendo. E aí ele manda dizer que luta por aquela igreja e também luta pela igreja de Laodiceia. Porque eles, a igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia, eles estavam começando a compreender os mistérios de Deus em Cristo.
E o texto de hoje, ele vai expressar justamente essa ideia. Naquela época, veja bem, não existia tanta tecnologia para saber, por exemplo, a existência dos planetas e os seus nomes, para saber a existência do sistema solar. E naquela época não se tinha a ideia da imensidão do espaço. Não se tinha um telescópio Hubble, não se tinha um telescópio James Webb, não se tinha uma estação espacial. Mas é interessante que na revelação, Paulo consegue externar a grandiosidade de Deus, justamente observando a grandiosidade do universo. Porque Paulo vai chegar na ideia de dizer assim, que Deus é maior do que qualquer coisa que existe. E é a ideia de que Deus é maior do que o universo. Hoje, com a tecnologia, existem vídeos até mesmo no YouTube que você pode fazer o que a gente diz um distanciamento. Começa numa rua, no planeta Terra, e como se a câmera fosse subindo, até que o planeta Terra suma, e aí aparece o sistema solar, depois o sistema solar some, e aparece a galáxia, a Via Láctea, depois a Via Láctea some, e aparecem várias galáxias, e aí não tem mais como, fica só os pinguinhos. Deus é maior do que tudo isso. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizia àquela igreja que em Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. É antes também de todas as coisas, e nele tudo, absolutamente tudo subsiste, e ainda fala sobre essa característica do céu e da terra. E na ideia de Paulo, para escrever à igreja de Colossos, ele vai dizer que tudo isso está no controle de Deus. Absolutamente nada aqui na terra, ou onde quer que seja no espaço, está fora do controle de Deus. É tremendo, né, irmãos? É tremendo. Agora, o que temos em contraposição à revelação é que toda a verdade de Deus, ela é vertida em mentira. O objetivo é demonstrar que Cristo não reina. Quando não temos a oposição secular ou científica, a gente se depara com as mais diversas religiões que de forma sorrateira, silenciosa, adentra a vida das pessoas e também perverte a verdade. Ao examinar o mapa geográfico físico, da região onde ficava a cidade de Colossos, a gente nota uma coisa interessante, que ela ficava perto de duas cidades importantes, Hierápolis e Laodiceia. E por isso que ele cita na carta a cidade de Laodiceia. E entre Hierápolis e Laodiceia, as duas tinham 10 quilômetros de distância. E as duas para Colossos tinham 20 quilômetros. E é interessante que em Colossos se tinha uma fonte de água fresca, né, que descia das montanhas, e em Hierápolis você tem as termais, que é água quente. E quando elas se juntavam, ela ficava morna e desembocava justamente em Laodiceia. Por isso que João faz a menção de que nem é quente, nem é frio, e por ser morno estou a ponto de vomitar-te. O apóstolo Paulo, ao viajar em uma de suas viagens missionárias com destino a Éfeso, ele faz o caminho que passou justamente pela cidade de Colossos. Não se sabe o ano de fundação daquela cidade, mas ela era uma cidade muito próspera naquele tempo, né? E o templo, a cidade ela vinha próspera, na verdade, desde Xerxes, o rei da Pérsia, mais ou menos 485 anos antes de Cristo. E ali em Colossos ficava também o vale do rio Lico. E esse vale do rio Lico, ele era um vale muito fértil. E produzia uma boa grama, uma grama ou pastos que
talvez tivesse um bom teor de proteína para as ovelhas. E nessa região, então, tinha uma criação de ovelhas, e nessa criação de ovelhas, consequentemente, também havia produtores de tecidos, de lã. E era, então, uma cidade próspera. Eles não só desenvolveram o tecido a partir da lã da ovelha, mas também Colossos era conhecida como uma cidade que tingia os tecidos. Então, de Colossos saíam tecidos para toda aquela região, inclusive tecidos já tingidos. Isso fazia com que a região era uma região próspera. Nesse momento, a igreja em Colossos ela era pastoreada por Epáfras. E ele estava na ocasião da escrita da carta por Paulo em Roma, porque Paulo estava preso ali. Essa igreja é a igreja que tinha como membros também algumas personagens conhecidas, como Filemon e Onésimo. E havia uma situação em particular, alguns líderes, ou seja, pessoas influentes na igreja, principalmente judeus convertidos, eles estavam disseminando no meio da igreja a insuficiência de Cristo. A ideia que se passava era o seguinte: não, você se converte, você agora é crente, é evangélico, mas você precisa se circuncidar para completar a sua salvação. Não, você não precisa apenas se circundar, mas você precisa acompanhar algumas festas, alguns rituais. Ou seja, eles de fato estavam disseminando que o sacrifício de Cristo não era completo para a salvação. Você deveria colocar algo a mais. Se fosse nos dias de hoje, era a estrada de sal grosso, né, que algumas igrejas fazem para que você passe por ela, ou um sabonete, uma rosa, um lenço com suor, esses atos proféticos. Isso estava acontecendo na igreja de Colossos. As pessoas estavam disseminando mentiras no seio da igreja, nos crentes. E a tentativa é uma tentativa já conhecida, digamos assim, é uma tática do inimigo já conhecida. Era tirar o foco de Cristo e a sua suficiência. Tirar a majestade, a divindade. Que percebamos, irmãos, é uma tática recorrente do mundo. O mundo que não aceita Jesus, que não aceita Deus, que não quer a revelação, porque tem que mudar de vida, porque tem que deixar o pecado para viver uma vida santa, direcionada agora por Deus. A tática dele é fazer com que a gente venha entender que Cristo não é Deus, que Ele não existe, que Ele não é Rei. Ou então agora, que é um Cristo romantizado, que jogou a sua justiça e o seu amor fora, e perverte o amor, para dizer que o amor de Deus é um amor complacente com o pecado. Mas não é isso que a Bíblia nos revela. Então Paulo, sabendo disso, ele então escreve a carta para a igreja de Colossos, e ele vai então trazer revelações, ou lembrar de revelações da doutrina extremamente importante, como essa elevação de Cristo, essa preeminência de Cristo, porque Cristo de fato é o próprio Deus. E isso acontece, penso eu, irmãos, esses ataques, quando a igreja ela passa a subjugar a ênfase na pregação. Quando ela então prefere estar atrás de atos proféticos ou de profetadas, em vez de se alimentar com aquilo que é o puro leite, ou alimento sólido, ou alimento genuíno. Percebam que quando nós vamos atrás desse tipo de coisa, nós somos levados em ventos de doutrina, como diz o apóstolo Paulo, e qualquer um que chega com um argumento melhor, você segue. E às vezes então existem comunidades, e quando eu digo comunidades estou dizendo igrejas, que começam a ofertar coisas que não é a palavra, para atrair essa multidão de religiosos.
que no Brasil chega a 60 milhões de evangélicos. 60 milhões de evangélicos o número é maior do que qualquer país da América Latina. Chile, Argentina, nós brasileiros evangélicos somos a população de evangélicos maior do que esses países. Mas a pergunta que se faz essa noite é: cadê o resultado desses 60 milhões de evangélicos no Brasil? Cadê o resultado? Tem alguma coisa errada. Outro fato que nós não podemos nos esconder é que existe sim o império das trevas, Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas. Ele existe, ele atua. E ele atua, conforme diz a Bíblia, nos filhos da desobediência. Ele é dirigente da vida, do coração e das atividades dessas pessoas. Ele é quem influencia toda a humanidade para não crer em Deus. Ele é quem sela o destino de milhares de pessoas que, cegos, dão evasão à cegueira do pecado. Ele mente, ele escraviza, ele condena, ele destrói, ele macula. O diabo está sim ativo. Eu entendo que a sua atividade ela é limitada, porque Deus limitou a atividade, mas ele está ativo, e o homem não pode se libertar desse poder, do poder do mal, sem que Cristo o faça de forma eficaz. Isso quer dizer que o único escape é Cristo. Aleluia! E ele desfaz toda e qualquer obra do inimigo na vida de quem quer que seja na face da terra. Ele é poderoso para libertar. Outra coisa que eu preciso pontuar daquela época é que, além dos judeus convertidos que estavam pervertendo a mente dos irmãos, existia também outro grupo de pessoas que eram conhecidos como gnósticos. E os gnósticos, naquele momento, se levantavam então como uma seita muito forte, e eles pregavam que o homem, pelo saber, pelo conhecer, seria capaz de se libertar do poder do pecado. Veja, os judeus tiravam a preeminência de Cristo, a suficiência de Cristo, para dizer que você tinha que fazer alguns outros atos, como a circuncisão. Os gnósticos dizem assim: quando você adquirir conhecimento filosófico, você será capaz de ser perdoado do seu pecado. Interessante, penso eu, que nesses dois discursos havia brigado nos corações dos homens. Os homens então abrigavam esses discursos, porque eram favoráveis para a sua concupiscência, para o seu pecado, para o seu estado de trevas. É só a gente prestar atenção nos discursos e teorias difundidas nas universidades por sociólogos, que se fundamentam em filósofos. A ideia de um Deus libertador que se manifesta na pessoa de Cristo, para eles, é algo inconcebível. Porque para eles não tem como racionalizar esse tipo de coisa. A preeminência de Cristo é o destaque do texto desta noite. Amanhã você terá a oportunidade de ouvir o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão desta palavra que nós recebemos nessa manhã. Deus abençoe a todos, tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus. Desejamos as mais ricas e copiosas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração, e até amanhã.